A dupla de questões que eu coloquei aqui para o terceiro dia tem a ver também com um pouco de análise gráfica barra matemática e saúde, num contexto de robótica. Então aqui fala na questão 7, esta da prova de 2021, primeira fase, sobre os conhecimentos da vida que são beneficiados na velhice e a questão de perda de reflexo, força física, característica da terceira idade, e falando sobre as análises de um apêndice robótico para alimentação. O curioso é que isso aqui é interessante, mas o foco aqui é justamente a comparação entre as porções de consumo de alimentos dos grupos alimentares citados, entre o que seria o recomendado por um nutricionista em cinza claro e o que realmente é consumido em cinza escuro. E aí as afirmações que temos aqui embaixo é que tem que ser avaliadas. Por exemplo, aqui, o número de porções consumidas de óleo e gordura é o triplo do número recomendado. Onde estão os óleos e gorduras está aqui. Não é o triplo, né? De 1 para 2,1 é um pouco mais que o dobro. Então a A já estaria descartada. No caso da B, o número de porções consumidas de leite, queijo e iogurte, está acima do recomendado. Não, está abaixo. Aqui, os idosos consomem 12 porções de açúcares doce para cada porção de verduras e legumes consumidos. Quer dizer, teria uma relação de 12 para 1. Onde é que está o açúcar e o doce? Está aqui em cima, 7,9. E verduras e legumes está 1,1. A relação é alta, bem alta. Está acima de 6, está bem acima de 6, mas não é 12. Então, descarte. Aí fala que os idosos consomem em 4 dos 8 grupos alimentares mais que o dobro recomendado pelos nutricionistas. Vamos ver aqui se isso é correto. 4 dos 8 grupos mais que o dobro. Em açúcares e doces, correto. Em carnes e ovos, correto. Feijão e leguminosas, correto. Óleos e gorduras, correto. Temos 4 aqui. Nos outros 4 grupos, consomem um pouco mais, consomem menos. Cadê aqui? Consomem bem menos, consomem bem menos. Essa aqui parece correta, mas vamos dar uma olhada na última aqui também. O número de porções consumidas de carnes e ovos, de feijões e leguminosas, supera o número de porções consumidas de arroz, pães, massa, batata e mandioca. Vamos ver aqui o número de porções consumidas, 6,5 no caso do arroz e companhia. E se a gente somar carnes e ovos, 2,5, com feijões e leguminosas, 2,1, dá 4,6. Então, não. Não só por exclusão, mas também por correção, a gente consegue ver aqui que temos claramente um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, onde existe mais consumo, mais que o dobro do consumo do que o recomendado pelos nutricionistas. Então a correta realmente seria a D, e olhando pelo gabarito, de fato ela é, e valia 3 pontos. Apesar de parecer pouco, esses 3 pontos têm sido que têm tirado algumas medalhas, certo? Nos últimos anos, pelo menos os anos que a gente participou, alguns alunos que participaram da OBR ficaram abaixo de uma das medalhas justamente por 3 pontos, ou seja, uma questãozinha só, que pode fazer muita diferença. Então a gente não despreza questões como essa aqui, mesmo que elas pareçam que são relativamente simples. Essa outra questão também vale 3 pontos, e ela é bastante simples apesar da matemática. Porque vejam, o robô para auxiliar idosos tem que acompanhar o volume de soro aplicado em um paciente. Quando este volume chegar à metade, ou seja, 50% do original, o robô deve contatar um enfermeiro. Considerando, e observem aqui essa frase, considerando que o volume do soro diminui 20% do volume inicial a cada hora, ou seja, a cada hora tu diminuis 20% do início, então 20% do 100%, qual o tempo para que o robô chame um enfermeiro? Essa aqui é bem rápida de se chegar à conclusão pelo seguinte: se eu estou no momento zero, na hora zero eu tenho 100% do volume.
Se eu estou 1 hora depois, que diz ali que diminuiu 20%. Então, quer dizer que eu estou com 80% do volume inicial. Na segunda hora, eu diminui mais 20% do inicial. Então, quer dizer que dos 80% eu estou com... Dos 100%, desculpa, eu estou com 60%. É diferente de dizer que ele diminui o seu volume a cada hora em 20%. Porque aí eu teria que pensar nos 20% dos 80% e não nos 20% dos 100% na segunda hora. Ele está sendo bem específico, bem claro de que é 20% do volume inicial, que torna o problema bem mais simples. Vejam, se passar mais 1 hora, o volume cai para 40%. Porque está caindo 20% por hora. Então, eu estou em uma situação que está aqui entre 2 e 3 horas para começo de conversa. Isso me define qual é a resposta imediatamente, que é a B, né? É a única situação que tem entre 2 e 3 horas. Mas para ter certeza que é 2 horas e meia, é só a gente fazer a análise. Se diminui 20% a cada hora, quer dizer que em meia hora diminuiria 10%. Então, se eu já tinha 50, se eu já tinha 60, eu vou ter 50 aqui. Em 2,5 horas. 2 horas e 30 minutos. Então, também é uma coisa para não ficar rateando, né? Em relação a quanto que vale uma meia hora. A gente tem aqui, então, tranquilamente, a resposta correta, que vale 3 pontos. Então, são questões relativamente rápidas, mas que exigem que a gente preste atenção no que está sendo falado.